Videoaula. Funções trigonométricas. Funções senoidais e cossenoidais. Então vamos aqui. Funções senoidais e cossenoidais. As funções senoidais e cossenoidais são obtidas aplicando-se as transformações lineares à função seno e à função cosseno. Transformações de ordem linear, tá bom? Então vamos aqui. Primeira transformação que nós vamos aplicar, a aditiva da função aplicada a f de x. Em outras palavras, nós vamos somar uma constante a todos os elementos da imagem da função f, criando aqui a função g, onde esse a, qualquer número real, com exceção do zero, porque aí não teria sentido, não estaria transformando nada, evidentemente. Tá bom? Então, aqui a gente está dizendo que o período dessa função é 2π radianos, e a imagem é menos 1 mais a e 1 mais a. Vamos ver o que é que significa isso aqui nesse gráfico. E aqui é uma função seno, aqui ó, original, o seu gráfico, o período 2π, o valor máximo 1, o valor mínimo menos 1, a imagem original, a função seno original. Aqui as constantes e a transformação que nós vamos fazer é essa daqui. Nós vamos somar uma constante à função, certo? Então vamos ver o que é que acontece. Olha, à medida que eu vou acrescentando valores, os elementos da imagem vão subindo e, consequentemente, o gráfico vai subindo. Vamos estar aqui 2. Pronto. Eu adicionei 2, agora a função é 2 mais seno de x, ou seno de x mais 2. Onde era 1, agora responde 3. Onde era 0 aqui, agora responde 2. Onde era menos 1, agora responde 1. Todos os elementos da imagem subiram 2 unidades. Então, aqui você mexeu com a imagem. A imagem que antes era menos 1 em 1, agora é 1 em 3. O período não, o ciclo dessa função é igual ao ciclo dessa, ele tem um intervalo de 2π radianos. Se começar no 0, ele termina no 2π, se ele começar no 2π, ele termina no 4π, e por aí vai. Tá bom? Entendido? Então vamos voltar aqui. Então é isso que eu falei. Ó. Você vai adicionar a constante que você somou aos extremos da imagem. Na realidade, a imagem toda, né? Aqui a gente só mostra os extremos. Exercício, por exemplo, representar em um sistema cartesiano a função f de x igual a 2 mais seno de x e g de x igual a menos 1 mais cosseno de x. Foi o que a gente fez aqui na primeira. 2 mais seno de x. Esse é o gráfico, esse de preto aqui, é o gráfico que ele pediu para a gente representar. E aí vamos ver como é que fica a imagem e o período. O período não vai mudar, continua 2π. A imagem, então você vai acrescentar essas duas unidades tanto no menos 1, no extremo inferior da imagem, quanto no mais 1. Então a imagem ficará no intervalo real entre 1 e 3, fechado. Certo? Como vocês estão vendo aqui no gráfico. Menor valor aqui no 1, maior valor aqui no 3. Ok? Muito bem. Vamos para frente. Sim, a outra função. A outra função, cosseno é tudo igual, ao invés de somar 1, eu vou subtrair 1. Certo? Vamos ver o que acontece aqui. Então, aqui função cosseno, o gráfico da função cosseno, muito parecido com o da seno, só que aqui no 0 ele passa lá no 1. Vamos subtrair uma unidade. Pronto. Todos os elementos da imagem original decaíram uma unidade. O que era 1 virou 0, o que era menos 1 virou menos 2, o que era 0 virou menos 1. Bom, a nova imagem agora é o valor máximo 0, o valor mínimo menos 2. É o intervalo entre menos 2 e 0. Você vai poder verificar aqui. Outra coisa, o período não muda também, não é verdade? Então nós temos aqui, ó. Acrescentei menos 1 a menos 1 e acrescentei menos 1 a 1. Certo? O que era menos 1 ficou menos 2 e o que era 1 ficou 0. Essa é a imagem dessa função. O período é 2π radianos, não muda. Ok? Muito bem. Próxima transformação. Então vamos aqui. Próxima transformação. A transformação multiplicativa. Ao invés da gente estar somando, é uma unidade, né? Transformação multiplicativa da função aplicada a x, f de x. Você vai estar multiplicando o valor, só não pode ser 0, porque aí deixa de ser até função trigonométrica, fica uma função nula, tá bom? E vamos ver o que é que acontece com essa função. Vamos voltar aqui para o gráfico. Vamos zerar aqui o A. Pronto. E vamos aqui o B. Ó. O que é que acontece se eu tal B igual a 2?
3, por exemplo. 3. Olha aí. É uma espécie de um zoom. Todo elemento aqui, ó, que saía do centro de x, depois que sair, vai ficar multiplicado por 3. Então, o que saía 1 anteriormente aqui, ó, no gráfico original, em vermelho, vai sair agora 3. O que saía menos 1 bem aqui, ó, no original em vermelho, vai sair menos 3. 0 continua 0, por isso que os dois gráficos passam por aqui. Então, todos os valores da imagem, os positivos, vão ser multiplicados por 3, e os negativos também ficando cada vez mais negativos. Então, a imagem, ela fica ampliada. O que era aqui, ó, menos 1 e 1 no vermelho, agora é menos 3 e 3. Note que o período também não muda, né? Olha, o período da vermelha, um ciclo completo é de 0 a 2π, 2π radianos. Aqui também um ciclo completo de 0 a 2π, ou 2π a 4π, 2π radianos. Tá bom? Então, vamos ver. Ó. Aí, de novo, período não se altera. E a imagem fica multiplicada todos os elementos por b, inclusive seus extremos aqui. Exercício. Representar em um sistema de cartesiano a função sin de x igual a 3x. Essa nós fizemos aqui, né? Ó. f de x, sin de x igual a 3x. Vai ter a imagem de menos 3 a 3 e o período 2π. Vamos ver. E o período não precisou botar, continua 2π. E se for negativo, né? Função cosseno multiplicado por menos 2. Vamos observar aqui. Vamos zerar aqui o A que a gente tinha colocado. E vamos botar aqui menos 2, ao invés de 2. Negativo. Vai zerando, ela fica uma reta, né? Função constante. Veja, ela vira de ponta cabeça. Menos 2. Porque, ó, quando você tinha como resposta 1, você multiplicou por menos 2, ficou negativo e ampliou 2 vezes. Então foi lá para baixo, menos 2. Quando era menos 1, multiplicou por menos 2, ficou 2. Então ela inverte, mas a imagem não deixa de ficar 2 vezes ampliada, de menos 2 a 2. Onde fica 2, onde fica menos 2 é outro problema. Mas a gente só interessa saber qual é o valor máximo que a função atinge, 2, e qual é o valor mínimo, menos 2. Outra coisa, o período também não muda. Certo? Subiu, desceu, completou um ciclo de 0 a 2π radianos, tá bom? Então é isso. Então vejam, vou multiplicar os extremos da imagem por menos 2 e vai ficar aqui de 2 a menos 2, que não está errado, está em ordem decrescente, mas você pode escrever em ordem crescente também, se quiser, tá bom? Próximo tipo de transformação. Veja, agora a constante está dentro do parênteses, então é uma multiplicativa da variável aplicada à função. Você vai multiplicar dentro. O que será que acontece com a imagem ou com o período da função quando você faz isso? Tá bom? Vamos ver aqui então o gráfico. Vamos zerar o B. Zerar não, se zerar, vamos colocar 1. E vamos aqui no C, que é o cara que vai estar multiplicando aqui dentro. Olha aí. Vou botar 2. O que aconteceu? O gráfico ele encolheu. O período encolheu 2 vezes. Ficou diminuído pela metade. O que era na original vermelho de 0 a 2π, agora é só de 0 a π. Tá? À medida que você vai botando arcos aqui dentro, é mais rápido fechar o ciclo, chegar a 2π. Basta botar π aqui. Então, este número multiplicando a variável faz você encolher o período. Então, você vai multiplicando por um número maior do que 1, você vai encolher o período. Se for um número menor do que 1, acho que é o contrário. Ó. Ela vai ficar uma função mais lenta, tá meio. Pronto. Então vai ampliar 2 vezes, porque para você ter o 2π aqui dentro, você precisa estar no lugar do x um 4π. Ó. Vai fechar o ciclo aqui no 4π. Tá bom? Então é isso que acontece quando você tem um C. Se o C for negativo, professor, mesma coisa, ele encolhe. Certo? Do mesmo modo, dependendo da opção seno ou cosseno, se for par ou ímpar, ele inverte ou não. Mas o que interessa para a gente é o que acontece. Veja, e a imagem não muda, né? Por mais que eu mexa aqui, o valor máximo da função é 1 e o valor mínimo é menos 1. Só vai mexer com a imagem se tiver alguma coisa do lado de fora, né? Multiplicada a f e não a variável. Tá bom? Então, esse Czinho que está multiplicando a variável mexe com o período. E mexe de que forma? É como nós falamos, ó. Ele vai pegar e dividir, você vai pegar esse número que está aqui, o módulo dele, não interessa se é negativo, e dividir pelo período. Então ali no caso, quando eu botei 2, o período ficou π, que é o que acontece aqui, 2π sobre π.
Quando eu botei meio, 2 dividido por meio fica 4. Tá bom? Então, para você calcular um novo período, você usa essa regrinha aqui, tá? Divide pelo valor em módulo da constante que está multiplicando a variável dentro da função. Lembrando que a imagem não muda, né? Menos 1 e 1. Só que isso aqui não influencia na imagem. Tá bom? Exercício. Apresentar em sistema de coordenadas o gráfico da função cosseno de 3x. Vamos lá, cosseno aqui. Esse B aqui, vamos voltar para o 1. 1. E o C agora é 3x dentro do cosseno. Olha aqui a função. Vamos para 3. Veja, o gráfico vai encolhendo. Ó. Encolhendo, vai ficando mais rápido, né? 3x. Então, o período agora é aqui, ó. Esse intervalo desse pico para esse outro pico. Ou desse para esse. Você faz a diferençazinha. Só que aqui fica difícil, né? De visualizar. Você só sabe que encolhe. Mas usando a regrinha lá que a gente viu, você vai pegar o período original da função cosseno, que é 2π, né? E dividir pelo módulo da constante, que no caso aqui é 3. Então, esse novo período é 2π sobre 3 radianos, que é esse número que deve estar mais ou menos por aqui, certo? 2π sobre 3 radianos, que é 120 graus. Um pouco maior do que π sobre 2, que é 90. Joia. Muito bem. Última transformação da nossa aula. Transformação aditiva da variável. Vou somar uma constante aqui, a variável x, eu não vou somar zero, porque não adianta, né? Beleza. O que acontece? Vamos voltar aqui, vamos colocar o C igual a 1, aqui fica originalzinho. Pronto. E o que é que acontece se eu somar uma variável? Ele vai mexer com os ângulos antes de calcular o seno, certo? Mas, como é somando e subtraindo, ele só vai deslocar o gráfico para a esquerda ou para a direita. Isso, num problema de física, seria a ideia do ângulo de fase, né? Qual o ângulo que inicia o movimento e tal. Mas ele não mexe com a velocidade da onda, ou seja, não mexe com o período, certo? Ele desloca tudo por igual e também com a imagem, ó. Que era 1, continua 1, que era menos 1. Então, este cara, para nós, não tem muita importância. Para os físicos, sim, com certeza. Tá? Mas para nossa análise de imagem de período, ele não vai alterar nada, certo? O D, simplesmente, ele muda o início, o local onde começa a onda, mas a sua imagem, seu período, continua o mesmo. Tá bom? Vamos só formalizar aqui, ó. O período continua 2π e a imagem continua menos 1 e 1. Agora aqui um exercíciozinho onde a gente está botando tudo ao mesmo tempo, praticamente, só não botou o D. Tem o A igual a 2, aliás, o B igual a 2, o A igual a menos 3 e o C igual a 4. Determinar o período e imagem dessa danada. Bem, a primeira coisa aqui que a gente pode ver é que essa função vai ficar bem mais acelerada, né? 4x. Então o período dela vai ser dividido por 4. O período original dividido por 4. Π sobre 2. Vamos verificar isso aqui no gráfico. Né? A função seno, aqui está tudo perfeito. Então a primeira coisa aqui é o C e C4. Pronto. Encolheu 4 vezes. Ficou bem mais rápida, né? O período aqui acaba no 90 graus. Certo? Muito bem. Agora nós vamos multiplicar por 2. E aí esse 2 sim vai mexer com a imagem. Vamos ver como. Ele vai mexer com a imagem, o B. Ele vai ampliar a imagem tanto para cima quanto para baixo 2 vezes. Então a imagem que era menos 1 e 1, agora vai ficar menos 2 e 2. E por último, a última operação que será feita é somar menos 3 unidades. Ou seja, o gráfico vai descer toda a sua imagem 3 unidades. É aqui no A. Vamos descer 3 unidades. Descer. Desceu 1, desceu 2, desceu 3. Pronto. Então, ele ampliou, né? E depois desceu. Ele ampliou 2 vezes. Estava no 2. Desceu 3 unidades, foi por menos 1. Ele ampliou por menos 2. Desceu 3 unidades, foi por menos 5. Então, esse é o gráfico dessa função. O seu período ficou dividido por 4. A sua imagem ficou primeiramente ampliada por 2, depois desceu 3 unidades.
E aí, calculando aqui, para ficar mais preciso, olha aí, certo? Você vai multiplicar por 2 o extremo da imagem e depois somar com menos 3. Você vai multiplicar por 2 o extremo superior da imagem, que é 1, depois somar com menos 3. Vai dar menos 5 lá embaixo e menos 1 em cima, conforme nós estamos vendo aqui, né? Exatamente. Tá bom? Muito bem. O que é que tem mais aqui na nossa aula de hoje? Outro exercíciozinho. Considere a função real de variável real. Mesma coisa dessa, só que aqui acrescentando o D. Os valores máximo e mínimo. Quando eu digo máximo e mínimo, são os extremos da imagem. Você descobrindo a imagem, você está descobrindo o máximo e o mínimo. Aqui nessa questão anterior, menos 5 é o mínimo e menos 1 é o máximo. Depois que você descobrir a imagem, você escolhe. Ah, professor, eu posso logo botar menos 1 aqui no lugar de seno e descobrir que é o mínimo? Não, porque olha, veja aqui um menos multiplicando. Então, o que entra mínimo pode sair máximo. Descubra a imagem. Depois eu faço escolher quem é máximo e quem é mínimo. Então, vamos fazer essa questão idêntica a essa, seno, né? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, vamos acrescentar 4 unidades. Vamos zerar aqui tudinho primeiro, né? Deixar tudo bonitinho. Isso aqui não tá bonitinho, não. Isso aqui, o C original é 1. Pronto. O D é pronto. Aí o D aqui, vamos ver o que ele botou o D. O D é igual a 4. Então vamos... 4. Ele só vai afastar 4 radianos para a direita. Pronto. Mas a forma da onda, o período, a imagem não mudou nada. Agora o C2. Então nós vamos deixar essa curva mais rápida 2 vezes. Então o que era 2π radianos vai ficar π, ó. Tá? Não dá para ver direito aqui, porque ela deslocou para a direita, mas esse ciclo que sobe, desce, até chegar aqui, mede a diferença daqui para cá, π radiano. Certo? Agora eu vou multiplicar por menos 5. Certo? Então, vamos multiplicar por 5. Vai virar a função de cabeça para baixo, que vai ser negativo, e vai ampliar 5 vezes. Então, o cara de menos 1 a 1 vai ficar de menos 5 a 5. Nós não vamos nem conseguir ver direito a ponta do gráfico. Veja, está o mínimo em menos 5 e o máximo você não está vendo, mas ele garante que é 5. Tá bom? E para finalizar, vai subir 3 unidades. Aqui nós não temos condição de ver. Sei que a gente arrasta aqui, deixa eu ver. Pronto, vai ficar meio chatinho, mas até chegar no 8. Então eu vou subir aqui 3 unidades. Então, 2, 3. Então o que era 5 foi para 8 e o que era menos 5 foi para menos 2, certo? Então, pronto, agora ficou perfeito aqui o gráfico dessa função. Tá? Esse 3 vem na frente aqui no exercício, mas tanto faz, ele está no começo ou no fim. E aí vamos lá. Primeiro, ele está pedindo os valores máximo e mínimo. Quem é o máximo? O máximo é 8, certo? 8. Então, item B ou item E. O mínimo está aqui, menos 2. Item B, não é item B. E o período que foi diminuído pela metade foi para π vezes unidade. Graficamente falando, está aqui. Como é que faz? Esse C é que vai mexer com o período. Então você pega o período original da função seno, que é 2π, e divide por ele, em módulo. Se ele for negativo, você expressa o sinal. Pronto, π radiano. A imagem, né? A técnicazinha, você troca isso aqui por 1, que é um dos extremos, e depois por menos 1. Trocando por menos 1 primeiro. Menos 1 vezes menos 5. Mais 5. Mais 5 mais 3, 8. Aqui, ó. Menos 1 vezes menos 5 mais 3. E depois troca por 1. 1 vezes menos 5 dá menos 5, mais 3, menos 2. Então, é 8 e menos 2. Você pode inverter, porque está menos 2 e 8, tanto faz. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido. O negócio agora é fazer exercício sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.